Bem-vindos a mais um episódio de Profundamente, Diálogos do Ser. Hoje vamos a falar de um tema super importante, que é falar sobre crise. E quando falamos de crise, falamos de emergência, de ataques de pânico, de uma situação que tem um impacto grande na saúde mental, e para isso temos a alegria, e eu tenho a alegria de ter aqui comigo a Tiago Casaleiro. Tiago é um profissional da saúde mental, é enfermeiro, é psicoterapeuta, é doutorado, tem imensa formação, é uma pessoa que conheço já há muitos anos, é especialista em crise, ele nos vai dar algumas luzes sobre o que é e como podemos intervir, portanto, vamos lá a desfrutar desse momento e vamos ir começando. Portanto, bem-vindo, Tiago. Obrigado, Mar, pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui e poder partilhar um pouco do que é a minha experiência, daquilo que foi também algum estudo que possa ter feito, mas sobretudo este contacto com pessoas em situação de crise e como é que isto ressoa. Então é uma oportunidade ótima estar aqui e poder partilhar algumas das estratégias. Claro, e é isso que nós queremos, poder partilhar para cuidar, não é? Exatamente. Então eu perguntaria, primeiro para o Tiago, quando a gente fala de crise, estamos falando de quê? O que é uma crise? Bem, a crise acontece quando nós não conseguimos mobilizar os nossos recursos internos para lidar com aquilo que aparece. E aquilo que aparece pode ser muita coisa. Pode ser desde algum imprevisto nos acontece, vermos um acidente na rua, pode ser termos recebido uma notícia Impactante. Sim, impactante, não é? E isso leva a uma resposta. O corpo responde a isso. Se conseguimos encontrar recursos para lidar com isso, tudo bem, o nosso corpo responde a isso. Quando este estímulo ou aquilo que acontece é demasiado forte e nós não conseguimos mobilizar os nossos recursos, então aí podemos entrar num momento de desorganização. Então essa é a crise. Sim. Sim, e quanto é importante nós percebemos, primeiro, para definir o que é crise, porque é uma coisa que nos acontece a todos, a qualquer pessoa, por muito estruturada que seja, temos desafios que nos colocam nessa emergência corporal, mental, a todos os níveis, e a melhor resposta nos dá uma imagem de nós próprios que podemos, e outras vezes ao contrário. Exatamente, mesmo ao nível do nosso desenvolvimento, nós passamos por vários tipos de crises. Quando fazemos algumas mudanças, por exemplo, quando o estudante está no secundário e passa para a faculdade, passa para o mundo adulto, não é? Para a vida, está a fazer uma transição. Ou, por exemplo, quando nós estamos no mercado de trabalho e de repente aproxima-se o tempo da reforma e há uma chegada a esse tempo, e isso pode levar a uma crise. Então, isto são coisas que acontecem naturalmente. Mesmo depois coisas que nós sabemos que fazem parte da vida, como a morte, a doença, a morte das pessoas à nossa volta, tudo isso são situações que podem levar a uma situação de crise. Portanto, faz mesmo parte. Há outras que já têm a ver com uma experiência um pouco mais diferente, quando acontecem coisas como acidentes, quando acontecem uma doença que não estamos à espera, portanto, uma doença crónica ou uma doença terminal, que de repente recebemos um diagnóstico, isso desorganiza o sistema. O nosso corpo não aguenta, a nossa mente tem muita dificuldade em lidar com isso e, portanto, aí a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma são recrutados para lidar com isto. É um grande desafio. Sim, de alguma forma uma transição, é um período, até porque é um pouco diferente, embora envolva do trauma, não é? O choque. É de facto um processo, não é? Como é que eu lido com isso a partir de agora, que a minha vida mudou, não é? Sim, porque quando acontecem este tipo de coisas, há um primeiro momento em que nós apreciamos aquilo que está a acontecer, mesmo até a nível inconsciente. Há algo em nós que tenta interpretar o que está a acontecer. Se consegue, há uma forma de resolver problemas e não é? Eu vejo alguém a desmaiar na rua, é uma situação tensa, e se eu tenho conhecimentos, posso ir e ajudar a pessoa e a coisa resolve-se. Se aquilo é muito angustiante para mim, aquilo pode ser muito intenso. Então, aí essa é uma... Claro, e até depois fica na minha memória o que eu fiz, como fiz, vou ficando como um input dentro de mim de que tipo de pessoa sou eu perante certo tipo de situações, não é? Sim, e na história pessoal isso também acontece muito, que é como é que eu vou respondendo às situações de mudanças na minha vida. E nós sabemos que a influência que tem a forma como nascemos, o ambiente onde nascemos, o nível de stress que existe à volta do sítio onde nascemos, porque isso condiciona, não deterministicamente, não estamos a dizer que uma coisa leva à outra obrigatoriamente, mas estas origens
fazem condicionar a nossa forma de lidar com este stress. Sem dúvida, é o nosso registro, não é? Sim. Pode mudar e pode melhorar, mas é o nosso registro. Sim. Tiago, e o que é que poderias contar-nos, para nós continuarmos com este tão importante diálogo, acerca de fisiologia, de neurociência? O que é que acontece numa crise no corpo, na mente? O que é que poderias para... Aqui, talvez o elemento mais essencial é a questão de nós percebemos que o nosso corpo responde perante uma ameaça. Quando vemos uma ameaça a acontecer, quando vemos alguma coisa e a ameaça, às vezes as pessoas levam-nos para a coisa do leão que nos persegue. Quando nós entramos num sistema de luta ou de fuga, quando vemos algo a ameaçar. Só que nos dias de hoje, à partida, não temos leões a correr atrás de nós. Mas há coisas que podem ser desestruturantes, há coisas que podem ameaçar a nossa forma de ser, a nossa forma de estar. E quando acontece uma realidade dessas, e nós captamos isso através dos sentidos, o nosso corpo, por exemplo, através do sistema da amígdala, que responde a isto como isto é uma coisa que pode levar a um perigo ou não levar a um perigo, e aí há uma total descarga a nível interno que nos permite estar mais atentos, preparados para aquilo que vem, que é o caso do sistema simpático, o sistema que nos permite estar prontos para nos defendermos ou para reagirmos perante a situação, ou até fugir, e não há nada de mal disso. Claro. E então essa é uma coisa essencial na questão da compreensão da crise. Porquê? Porque todas as estratégias que depois nós dizemos para lidar com a crise é um pouco como é que conseguimos sair deste lugar de excitabilidade e de atenção e de foco para depois podermos passar para um outro lugar de maior tranquilidade, de reconhecimento daquilo que está a acontecer e a ativar aquilo que nós chamamos que é o sistema nervoso parasimpático. Sim. Agora, nós nestas, isto são coisas que se passam cá dentro, muitas vezes nós não temos a noção do que isto está a acontecer, mas sentimos. Já todos nós, quando passamos por uma situação de maior alerta, sentimos o nosso coração bater mais rápido, a nossa atenção fica mais focada, e parece que ficamos mais preparados para lidar com aquilo naquele momento. Uma das realidades é que em algumas pessoas os estímulos são tantos, isto acontece tantas vezes que as pessoas vivem continuamente nisto. Sim. E essa é uma das coisas. Um desgaste enorme, não é? Um desgaste enorme, com libertação muito grande do cortisol, portanto são tudo situações que levam a um desgaste contínuo. Sim. Que depois vão dar respostas inflamatórias, sejam elas a depressão ou outras. E doenças orgânicas orgânicas, é uma escalada, não é? Sim. Então, daí que falar sobre a crise é perceber como é que nós lidamos com algo que nos muda, ou que nos pode mudar. E isso é um pouco, dizias há pouco, sobre a questão do belo que pode haver nisto, não é? No transformador que pode haver nisto, é olhar que este momento de crise, ele tem em si o potencial. Sim. Ele tem o potencial para a mudança. Nós ouvimos várias vezes falar sobre um determinado caractere chinês sobre crise. O caractere chinês aponta também ele para uma transformação, para uma mudança. Isto não quer dizer, não é uma questão de romantizar a crise, não é dizer, agora vamos fazer obrigatoriamente. Ela é chata, ela é difícil. Ela dói, ela é difícil. Claro. Agora, uma capacidade que nós podemos ter é como é que nós podemos responder perante isso. No fundo, é uma coisa menos de olhar para a crise como algo só que nos acontece, uma coisa que vem de fora, mas depois podemos recrutar como é que nós podemos ir de dentro para fora, como é que nós podemos recrutar esse nosso lado. Claro, não ficarmos passivos só e vítimas, mas sim encontrarmos dentro de nós a capacidade e o autoconhecimento para saber que podemos navegar, somos coautores, não temos a capacidade de controlar, mas sim de relacionarmos, não é? Sim. De ir buscar os nossos recursos, é perceber o que é que nós temos. E nós temos tanta coisa, nós passamos também por muitas experiências que nos deram recursos. E acho que esse é o grande foco e o grande poder da psicoterapia, quando olha de uma forma profunda, é olhar para estes recursos e poder olhar para esse lado também luminoso que existe, que pode existir. Ainda há uns tempos via há uma imagem muito interessante de um pintor que tem, e agora não me lembro do nome, mas há uma imagem que é uma tempestade e na tempestade há lá ao fundo uma luz, há ali um sinal, há um farol, há ali qualquer coisa.
Então que interessante, não é? Que é, Claro. estamos no meio da tempestade, mas há Sempre tem a ali possibilidade, a possibilidade. a esperança também, Sim. eu acho que tem a ver com Sim, isso. eu sou muito inspirado por um modelo que é o Tidal Model, é o modelo das marés de Baker, e esse modelo das marés olha para este aspecto. Pega muito na analogia que nós também utilizamos muitas vezes da nossa vida como um mar, não é? E que tem as suas marés, tem momentos altos, momentos baixos, outras vezes estamos em crise, estamos no meio do mar, e às vezes há ali um farol. E nós, para isso, podemos aqui também perguntar-nos, não é? Se nós estamos no convés ali a tentar tirar água com o balde, etc., ou se nos pomos também ao leme e vemos que pode haver um sítio onde nós podemos ir. A nossa mente consegue fazer isto, nós já estamos em todo lado ao mesmo tempo, como aquela imagem budista do macaco que está... Monkey Mind. O Monkey Mind, né, que vai de um lado ao outro, e isso às vezes é aqui o grande desafio, é como é que nós conseguimos serenar para poder ver o caminho a seguir. Então, pegando nisso e dando essa continuidade, o que fazer no momento de crise? Porque um ataque de pânico, uma crise e tudo isso que nós estamos falando, as pessoas provavelmente se perguntam, e nós lidamos com isso todos os dias na nossa clínica, não é? Mas o que podemos dizer às pessoas que nos estão ouvindo? O que se pode fazer? O que realmente é útil? Porque também teorias e regras e coisas fantásticas, miraculosas, há muitas, mas concreto, vamos ajudar mesmo. Ajudar mesmo, não é? Para isso pode ser importante que as pessoas identifiquem o que é como é que é para si estar neste momento de maior ansiedade. Muitas vezes isto implica não conseguir estar neste momento, não conseguir estar no agora. Há uma preocupação com muita coisa, uma preocupação com o passado, uma preocupação com o futuro, a mente divaga, a pessoa, por exemplo, num ataque de pânico isto é mais extremo e a pessoa sente mesmo que há um risco de vida, não é? Porque há um momento em que estamos quase perante uma morte, não é? É tão intenso, é tão intenso que a pessoa sente que está num momento quase a morrer. E então, nesse caso aí, aquilo que são as técnicas, ou tudo que possa ter a ver com isto, tem a ver com segurança. Como é que, neste momento em que tudo parece inseguro, como é que nós podemos trazer segurança? E aqui é quase a ideia de como é que eu posso encontrar segurança. Se eu estiver sozinho, eu tenho de ir à procura do que é que me dá segurança. Então, de antemão é quase ter como já houve algumas pessoas a dizer, um kit SOS das emoções, que é eu ter consciência do que é que me dá segurança. Por exemplo, para uma pessoa ter segurança pode implicar apenas estar ao lado de alguém. Então, quando eu estou a começar numa escalada a sentir-me um pouco mais ansioso, eu posso conhecer isso e dizer, ok, neste momento eu preciso estar ao pé de alguém. Até pode ser alguém que não conhecemos, até pode ser um segurança na porta de um edifício. Claro. E dizer uma assim, olha, humana. eu só preciso estar aqui. E muitas pessoas às vezes não compreendem isso, mas é a presença humana. É a ideia de que nós nos corregulamos. Corregular é uma palavra assim estranha, mas é como é que eu consigo estar ao pé do outro e a presença do outro me tranquiliza. Sim. Então, eu posso fazer isso. Como é que eu posso fazer isso? Também olhando e tentando estar no aqui e no agora. Porque as preocupações muitas vezes são com o antes ou com o depois. A linha do tempo, do passado, do futuro e então poder estar aqui agora. Então, há aquela técnica, por exemplo, que me parece interessante, de 5 coisas que eu vejo e de repente eu começar a olhar para 5 coisas que eu vejo à minha volta. Depois eu posso começar a pensar 4 coisas que eu ouço. E então eu vou estar aqui, estou a ouvir um carro. Os sentidos, coisas muito concretas. Coisas concretas, os 5 sentidos. O que é que eu estou a ouvir, depois o que é que eu estou a cheirar, o que é que eu possa sentir com as minhas mãos e até com o paladar, por exemplo, concentrar-me em beber um copo de água. Coisas muito simples. Muito simples. Porque me trazem para o agora. Quando muitas das pessoas que até podem estar a ouvir-nos, às vezes estão no lugar de quem está a ajudar. Então ficam também a pensar, e como é que eu posso ajudar o outro? Claro. E que tem pessoas que calhar em casa que têm muitas questões críticas. Sim, e aqui a sugestão é a própria pessoa que está a ajudar poder ela própria respirar um pouco. E perceber que o outro tem sofrimento, mas que eu preciso também de estar bem para poder cuidar do outro, poder serenar e poder também confiar no outro. Porque o outro tem recursos para lidar com aquilo. Sim. E o que nós podemos fazer quando estamos a ajudar alguém é
reforçar esses recursos. Então, essencial é estar presente, dizer que se está presente e a partir daí até perguntar o que é mais importante para ti neste momento. Se a pessoa não conseguir dizer porque tudo está muito confuso, a pessoa pode perguntar como é que eu te posso ajudar. Então e às vezes as pessoas devolvem-nos, só preciso que fiques aqui. Claro. E só pergunta já acalma, porque há alguém que está lá, não é? Está lá. E não tanto aquela coisa de, olha, toma um copo de água, olha, mete-te em pé, olha, senta não sei o quê, olha, agora toca não sei o quê. Não, com calma. Estou aqui para o que precisar. Estou aqui para o que precisares. Respirar. Isso. E da mesma forma como quando eu estou sozinho, concentrar-me no momento do agora, quando estou com outra pessoa também fazer este convite para o agora. Vamos caminhar. Queres caminhar? Gostavas? E essa coisa de sentir os pés no chão, tranquilamente. Mas se a pessoa percebemos que não, então tudo bem, caminhamos ou ficamos, desde que nós escutemos o outro. É o que dizias, o poder da pergunta. Sim, de saber que o outro se interessa. É isso. E a gente se sente acompanhado, sente-se especial, sente que alguém está lá. E só o facto desse estado já cria outro estado, ou um convite, ou uma inspiração. Sim, porque na crise o grande medo é a pessoa estar sozinha e aquilo ser tão difícil que a pessoa não consegue lidar com aquilo. Então, ao aparecer e estar lá, sem julgamento, sem dar sugestões, simplesmente estando, esse é um elemento essencial. Sim. Isso é super importante. E se me ocorre perguntar-te, Tiago, e o que é que não se deve fazer? O que seriam intervenções veneno? Já disseste de alguma forma algumas, mas o que é que não se deve fazer? O que tem sido estudado neste campo é que, por exemplo, o que tem sido dito é não falar muito sobre alguma coisa que tenha acontecido naquele momento, tem dito que não tem efeito positivo e, em alguns casos, até tem algum efeito negativo. Portanto, aquilo que em alguns sítios chamam de debriefing, não é? Que é, imaginem, depois de uma situação traumática que tenha acontecido, falar sobre aquilo de forma muito aprofundada, parece que há ali uma certa descarga e permite à pessoa falar sobre o assunto, mas pode ser demasiado. Pelo menos não é tão cedo, não é? Não tão cedo. Pode ser importante no momento posterior, mas naquele momento o que é mais indicado é estar. Aquilo que não é indicado é dar muitas sugestões. Olha, faz isto. Ou então dizemos aquela coisa, não te sintas assim. Ou então mas eu estou aqui contigo, não estás sozinho. Sim, crítica e queixa e muita informação. Sim. Eu compreendo que seja difícil, por exemplo, para algumas pessoas que estão ao lado a querer ajudar, sentir que não conseguem fazê-lo. Mas isso é uma coisa que temos de lidar. É a ansiedade do outro. É a ansiedade do outro, exato. Então podermos confiar em nós, confiar no outro. Eu diria que assim os nãos seriam sobretudo estes, né? De não impor aquilo que são as coisas que resultaram connosco no outro. Sim. E não serem demasia, que não seja com demasiado toque, demasiada proximidade, poder ir pouco a pouco, assim, passos pequeninos, assim, uns passinhos de bebê, digamos. Sim, para dar calma temos nós que estar em calma, não é? E isso é muitas vezes o desafiante. O desafiante, é isso, porque há uma ansiedade grande em resgatar a outro daquele lugar, quase com medo que se me contagie ou qualquer coisa. Sim, eu costumo dizer isto muito aos meus alunos, às pessoas com quem eu vou falando, é que nós precisamos tirar a nossa capa de super-herói, porque há uma certa pressão, sobretudo nas profissões de ajuda, há uma certa pressão de que vai ser a nossa palavra que vai salvar o outro. Milagre. Fantástico. Não, mas quando nós conseguimos tirar essa nossa capa, conseguimos estar de uma outra forma. É perceber que, sim, nós temos impacto no outro, mas que isso apenas ressoa no outro na medida em que ele tem isso também dentro dele. Claro. É uma qualidade de contacto, não é? Isso. Sim. Aliás, até mesmo a nível orgânico, e tu sabes muito bem isso, a gente está nessa qualidade, o nosso próprio cortisol baixamos do outro, sai nossa oxitocina, ou seja, até o próprio corpo orgânico, ele altera-se na presença de um estado melhor e então convida o outro. Sim. Ora, os dois em pânico, cortisol. Não dá, não é? É isso mesmo. Muito bem, vai ser alguma coisa se me escapa aqui que seja interessante. Te lembras, talvez, não sei se tens na tua memória alguma situação que tenhas vivido muito complexa ou muito desafiadora, ou de alguma coisa que tenhas assistido que tenha sido especialmente desafiadora?
Na minha prática, tenho tido prática clínica em diferentes contextos. Um daqueles que foi mais desafiante foi, claro, trabalhar numa emergência, no serviço de urgência, onde estávamos em contacto direto com pessoas que estavam em situação de crise, claramente. Portanto, é a urgência de psiquiatria e é um momento onde as pessoas vêm no seu estado mais vulnerável, que vêm talvez na neurose algumas, mas muitas já na psicose. Portanto, são casos onde psicopatologicamente já havia sintomas e a situação era muito desafiante. E eu passava por situações diariamente, portanto, eu e os meus colegas passávamos por situações diariamente. E a mim marcava-me ver a pessoa muitas vezes sozinha, sem conseguir, sem ter para onde ir. Ou seja, quando nós falávamos quem é que pode apoiar neste momento, e havia muitas pessoas que nos diziam não há, estou sozinha no mundo. E isso para mim era a sensação que me ficava mais presente, era ok, porque nós apontamos para o recurso, apontamos para o apoio e de repente dizemos a esta pessoa, agora é o momento de ir. Ir embora aquilo que te causou, talvez. E agora é ir. E havia muitas pessoas que regressavam por isso, né? Porque depois acabavam por voltar porque não havia esse lugar. Então essa era sempre assim aquilo que me marcava mais. Claro. Solidão é uma coisa terrível, não é? Mas de ter mostrado que precisamos vínculo, então sim. É complicado. A impotência também às vezes do cuidador, não é? Sim, isso aí, estando naquele contexto muito intenso, essa impotência muitas vezes aparecia, não é? Esta coisa de e agora, o que é que eu posso fazer ou não consigo fazer? E aceitar isso e aceitar isso. Então, aquilo que eu até encontrei como estratégia, isto foi muito no início da minha profissão, eu fazia, quando saía do trabalho, ia para casa, ou ia de transportes, ou ia de carro, eu próprio ia fazendo um debriefing mental, eu comigo próprio ia a conduzir, e dizer assim, o que é que correu bem hoje? Mas também o que é que não correu assim tão bem? O que é que eu poderia ter feito diferente? Mas não numa perspectiva de julgamento ou de... Sim, ou de... Era mesmo de... Ok, mas reconhecendo também aquilo que correu bem. Então, nem todos os dias são incríveis, claro. Mas nós sabemos que quando estamos de forma autêntica, isso é importante. Claro. Então, a qualidade do contacto. É a qualidade do contacto, isso é mesmo muito importante. É sim, exatamente. Muito bem. Bom, eu acho que pelo menos para começar um tema tão grande, já temos aqui bastante material entre o que é, o que acontece no corpo, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. E eu espero que isto ajude a abrir este tema e esta curiosidade sobre este tema tão importante que nos toca a todos, em grupo, individualmente, e como podemos olhar, como podemos pedir ajuda, como podemos ajudar. Eu queria agradecer ao Tiago a vinda aqui. É sempre um prazer estar contigo, Tiago. Obrigado, Elmar. Foi um gosto. É sempre bom poder falar e estar naquilo que é também a minha casa. Claro, isto será sempre a tua casa também, claro que sim. Portanto, obrigada a todos pela vossa presença, pela vossa atenção. Terão disponível este diálogo, este contacto no nosso canal, no Spotify, no YouTube e outros. E eu espero que isto sirva mesmo de inspiração. Portanto, muito obrigada e até o próximo capítulo.